meu povo, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, como sempre para mais um conteúdo, para mais um vídeo te atualizando sobre tudo do Cruzeirão. E tem muita tela para você, muita notícia, bora lá. Tá aí a capa de mais um conteúdo, nação, bora abordar isso que tá, né, aos seus olhos agora e muito mais a partir desse momento. Já peço de forma bem humilde aquele likezão, a meta é clara, é 400 joinha. E eu conto com a sua ajuda para batermos, beleza? Se inscreva também, rumo aos 70 mil inscritos. Comenta bastante e compartilha o nosso conteúdo. Vamos lá, sem enrolação, nação, já trazer aí as primeiras infos, tá? Primeiramente, falando sobre, lembra daquela ideia da CBF de enxugar a quantidade de vagas de brasileiros para Libertadores? Aquela ideia maldita, aquela ideia maluca da CBF? Pois bem, parece que a Conmebol também não curtiu e está resistindo a essa ideia, tá? De tirar brasileiros no caso da pré-Libertadores. Se tira 2 vagas da pré-Libertadores de brasileiros e entrega uma para a fase de grupos diretamente. Proposta de trocar vagas das primeiras fases por um lugar nos grupos é vista como parte de solução para o calendário brasileiro, para o calendário falido do futebol brasileiro, que o seu Samir Chaldi, né, insiste em deixar intocável os estaduais. Ele quer tocar nas vagas da pré-Libertadores, ele quer tocar nas datas da Copa do Brasil, enxugar, né, para não ter mais jogo de volta, só jogo de ida, oitavas, quartas e semis, e se bestar até final, mas nos estaduais não quer mexer, bizarro, né? O presidente Samir Chaldi vai ao Paraguai para tratar do assunto e tentar ali convencer a Conmebol de, quem sabe, aceitar a ideia, né? De início foi rejeitado pela Conmebol. Vamos lá, próxima notícia, nação. E aqui agora a gente vai falar sobre ele, Leonardo Jardim, que se aproxima de top 10 em ranking de técnicos do Cruzeiro no século XXI. Vou trazer a lista para vocês aqui, mas é fato que o Leonardo Jardim vai alcançar a 10ª colocação, a 9ª, a 8ª é bem possível, enfim. Bora para o ranking, tá? Vou pular aqui toda a matéria, vamos para o que interessa, que é o ranking, ó. Vamos lá. O técnico que mais comandou o Cruzeiro nesse século XXI, Mano Menezes, 2 passagens, 2015, né, segundo semestre, e de 2016 a 2019, 232 jogos. Depois Adilson Batista, 180 jogos, Marcelo Oliveira, 158, Vanderlei em quarto com 146 partidas, Felipão em quinto com 96, Marco Aurélio em sexto com 95, em sétimo PC Guzmão com 94, em oitavo, que diria, né, que o nosso Léo Jardim vai alcançar o Paulo Pesolano com 68 jogos, Cuca em nono com 59 e Dorival em décimo com 40 jogos. Hoje, o Leonardo Jardim está empatado com o Celso Roth, tá? Ambos com 38 jogos e recentemente ele passou o Fernando Seabra e Levir Coupe. Acredito, né, não tem aí nenhum tipo de segredo, ele passa esse ano o Dorival Júnior, né? Agora o Cuca seriam 19 jogos. Não vai ter 19 jogos na temporada mais, né? O Cruzeiro deve ter uns 15 jogos, 14 na Série A e no máximo 4 jogos na Copa do Brasil. Vai chegar, se Deus quiser, porque, né, vamos pensar positivo que estaremos na final, vai chegar o Léo Jardim aos 57, 58 jogos aí. Aí o ano que vem ele permanecendo, aí sim, aí ele deve passar Cuca, Pesolano e quem sabe chegar bem próximo ou passar o PC Guzmão. Se isso acontecer, significa que o trampo do Léo Jardim vai estar sendo bem feito dentro de campo. Vamos lá, nossa próxima notícia, tela branca, mas já vai aparecer para vocês aí na tela. A arbitragem Nação Celeste do próximo jogo do Cruzeirão foi decidido, tá? Enquanto não aparece, já falo para vocês aí que teremos um árbitro nem tão conhecido, mas nem tão low profile, digamos assim. Ele apitou um jogo do Cruzeiro nesse ano, que foi a vitória sobre a equipe do Grêmio por 4-1. Na ocasião ali, a gente não, se a gente for puxar, né, não pelo lado apenas do Cruzeiro, mas também pelo lado do Grêmio, não teve ali nenhum tipo de polêmica, né? Então dá pra dizer aí que é um árbitro que por hora tem uma certa aprovação. E tá aí, nação, depois de alguns segundos, bora então para a carinha dele, tá? Ele aí, ó, Lucas Torezin, tá? Esse é o cara que é o responsável, será o responsável pelo apito do próximo jogo do Cruzeiro contra o Red Bull, partida no domingo, dia 21, às 20h30. Lembra de algum
digamos assim, né, alguma polêmica dele, né, em jogos do Cruzeiro, imagino que você não vai achar, procurei e não achei, mas em algum outro jogo, nação, fica à vontade aí para poder comentar. Nação Celeste, antes de eu trazer a próxima notícia, deixa eu trazer para vocês aqui uma foto de um jogador do Cruzeiro, no caso, um jogador que já passou pelo Cruzeiro, e eu queria te perguntar, por algum acaso, você conhece esse jogador que está aqui do meu lado? Eu quero ver quem realmente é cruzeirense e vai se lembrar o nome desse jogador, do time que ele veio e também o ano, né, no qual ele jogou pelo Cruzeiro, tá? Vou fazer isso aí em praticamente todos os vídeos, né, levando jus ao nome do canal Cruzeiro Nostalgia. Eu quero ver quem vai ser o brabo, que vai conseguir identificar aí de quem é rostinho, Nação Celeste. Vamos lá, a próxima info já está na sua tela. E aqui agora a gente fala sobre a base do Cruzeiro e sobre algo importantíssimo. Hoje aconteceu a convocação para o Mundial Sub-20, Copa do Mundo Sub-20, vai acontecer a partir do final desse mês, no Chile, e o Cruzeiro teve 4 convocados. E aí, junto com o Palmeiras, o Cruzeiro liderou o número de convocações na seleção para esse Mundial. Só trazendo aqui os nomes, nação: o goleiro Otávio, zagueiro Bruno Alves, volante Murilo Hickman e o meia Juan Gabriel foram chamados para esse Mundial da equipe do Cruzeiro. Boa sorte para a molecada e tomara, né, que recebendo bastante chance aí, principalmente nos times principais, no time principal como titular. Próxima info, nação, agora deixando um pouquinho o futebol masculino de lado, só para trazer aqui, tá, uma notícia envolvendo o futebol feminino, porque é impactante demais, tá, porque de acordo com o Central da Toca, o Cruzeiro recebeu uma proposta pela lateral Isabela, né, no valor de 300 mil euros, tá? Eu acompanho o futebol feminino, né, de uma maneira bem razoável, eu não me aprofundo tanto, mas eu sei que esses 300 mil euros, cerca de 1,8 milhões de reais, seria um recorde, tá? Ou um dos recordes do futebol sul-americano. Você não vê toda hora esse tipo de transação, tá? Segundo o portal, as negociações estão em andamento e devem ser concluídas até a próxima sexta, quando fecha a janela de transferências da França no futebol feminino. Nação Celeste, isso aqui demonstra que o futebol feminino vai receber os seus retornos. Os investimentos foram feitos, proporcional, né, à categoria, e vai recebendo os seus retornos. Não é a primeira venda que acontece nessa janela de transferências, viu? Bora ficar de olho para ver se isso vai se realmente ali, né, no caso, se concretizar. Vamos lá, nação, agora as últimas infos aqui para vocês. Primeiramente, falar sobre o retorno do Fagner, tá? Ele já deixou o departamento médico, está naquela parte de transição, fazendo trabalhos internos e também em campo, tá? Segundo o pessoal do Central da Toca, o Cruzeiro acelera a preparação antes de jogo contra o Bragantino, envolvendo aí o lateral. Acredito que para o confronto de domingo não estará à disposição. É mais provável que ele viaje ao Rio de Janeiro para a mini maratona de 2 jogos, contra Vasco e Flamengo. Vasco em São Januário no dia 27, se eu não me engano, 27 ou 28, e Flamengo no dia 2 de outubro. Vamos lá, as duas últimas infos, nação. Primeiramente, trazer uma notícia aqui envolvendo o Gabigol, notícia do jornalista Jorge Nicola. Vai ter um videozinho dele falando sobre isso, já vou trazer para vocês. Mas segundo o jornalista, o Corinthians quer Gabigol para 2026, pro lugar do Memphis Depay. Olha só isso aqui, tá? O Timão pretende abrir espaço na folha salarial com a saída do holandês, e aí, consequentemente, parte do valor que é pago mensalmente ao Memphis seria destinado ao Gabigol. Aí tem várias, né, nuances, se o Gabigol realmente desejaria sair, se o Corinthians teria bala. Opa, quase que derrubou no microfone. Se o Corinthians teria bala para investir no Gabigol, porque não é só salário, o Gabigol não vai sair de graça. Né, o Cruzeiro fez um esforço para ele estar aqui, ele veio de graça, mas hoje é o Cruzeiro que domina, né, os direitos econômicos de um jogador que tem melhores números que Memphis Depay no Brasileiro esse ano, tem melhores números que o Yuri Alberto, que o Hulk, e assim, mais gols, tem 5 do que esses que eu disse, só dei 3 exemplos, e tipo assim, esses caras que eu mencionei, tem pelo menos o dobro de minutos jogados, então é um jogador efetivo. Óbvio que o salário é alto, mas pra tirar do Cruzeiro, vai ter que abrir os cofres. Uma coisa que o Corinthians não tem hoje, com todo respeito, é money. Vou trazer o vídeo do Nicola, mas antes de trazer o vídeo do Nicola, pra finalizar aqui o nosso vídeo,
falar sobre o Arrascaeta, nação. Tá tendo uma negociação, tá? Para uma renovação do contrato do Arrascaeta com o Flamengo. O Arrascaeta tá pedindo cerca de 2 milhões por mês para renovar. E a gente sabe que essa diretoria do Flamengo, ela é meio chatinha, né? Nas renovações. Numa dessa, pode surgir uma possibilidade, uma oportunidade pro Cruzeiro. Não é eu que estou dizendo isso, é o próprio Pedrinho BH, que disse em pelo menos 3 oportunidades diferentes que um dos sonhos dele é de contratar o Arrascaeta. Então, se surgir uma oportunidade nas próximas janelas, o Cruzeiro irá dar o bote. O Cruzeiro fica de olho nessa situação porque, repito, o dono do Cruzeiro hoje, né, que é o Pedrinho Lourenço, é simplesmente, né, um apaixonado pelo futebol do Arrascaeta, assim como provavelmente você é, e eu também sou, tá? Então fica aí esse detalhe, pode ser que as negociações se arrastem, e numa dessa, vai que acontece com o Arrascaeta o que aconteceu com o Gabigol. Pega ali um pré-contrato, chega pro Cruzeiro de graça, só pagando salários e luvas. Sei lá, o futebol é bem dinâmico, né? Pode acontecer. Pra finalizar o vídeo, nação, bora trazer então aqui o vídeo do Nicola falando sobre o Gabigol no Corinthians. Deixa o likezão, fiquem com Deus, até a próxima e tamo junto. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Aliados de Osmar Stabile e o atual presidente corintiano são fãs de Gabigol. E eu posso assegurar que o Corinthians monitora com muita atenção os passos do atacante, que deixou recentemente no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro. O vínculo do Gabigol com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2028, mas a condição de reserva sob o comando de Leonardo Jardim tem o incomodado. Na segunda-feira, o Gabigol fez o gol da vitória contra o Bahia e, quando perguntado sobre a relação com o Leonardo Jardim, disse que conversaria com a diretoria sobre seu futuro no mês de dezembro. Vale a lembrança de que, desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Cruzeiro, o Gabigol foi reserva em 14 dos 18 jogos que disputou. E é por conta disso que o Gabigol cogita deixar a Raposa no fim da temporada. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Dessa maneira, o Corinthians ainda teria 3 milhões e 600 mil de reserva. Então, nesse momento, o sonho da diretoria alvinegra, embora ninguém possa admitir de forma pública, é encontrar um clube interessado no Memphis Depay, para que esses 6 milhões sejam economizados. E parte dessa grana seria investida na aquisição de Gabigol, que mesmo jogando bem pouco, sob o comando de Leonardo Jardim, é o vice-artilheiro do Cruzeiro na atual temporada e é também dono da terceira maior marca de assistências da Raposa em 2025. Você, torcedor do Corinthians, gosta da ideia do Gabigol? Entende que ele seria importante no lugar do Memphis Depay ou prefere a manutenção do atacante holandês? Só vale a lembrança de que os custos são completamente diferentes. Use o espaço para comentário para registrar.